Nesse vídeo eu vou comentar sobre esse desafio que eu tenho postado todos os dias na aba da comunidade aqui do canal, e também eu vou mostrar uma grande mentira de Jesus no Evangelho de João, ok? Aguarde depois da nossa vinheta que eu vou provar para vocês. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, quem é inscrito no canal, quem conhece meu trabalho, sabe que eu tenho postado aqui na aba comunidade este desafio. Desafio qualquer cristão que acredita que a Bíblia é a verdade. E tem muitos papagaios aqui caindo aqui, e eles não pegam a Bíblia como verdade, eles não pegam a Bíblia como um evangélico, um protestante, aquele que acredita realmente que a Bíblia é palavra de Deus, inerrante e tudo mais. Então, para você, papagaio, que fica caindo aqui e fica botando um monte de lorota aqui nos comentários, se você não acredita que esse versículo não foi escrito para o seu tempo, então você está perdendo o seu tempo. Aqui é para quem acredita realmente que este livro é a palavra de Deus, é inerrante, e que tudo que Jesus disse ali nos evangelhos serve para hoje, para o tempo de hoje. Então, se Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Jesus não estava falando conosco em 2024, ele estava falando com seus apóstolos, mas se pregam nas igrejas o ide. Então, olha para você ver a confusão. Nada da Bíblia foi escrita para nós, mas o crente, ele quer pegar versículos isolados da Bíblia e aplicar no tempo de hoje. Ele, por exemplo, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Beleza. Quando Jesus falou essas frases, disse para nós hoje? Não, ele estava falando para os seus discípulos. Mas a maioria dos cristãos que cai aqui no canal recitam esses versículos, ficam falando essas citações de Jesus. E nenhuma citação de Jesus, de Paulo, de Tiago, de Pedro foi para nós. Foi para aquele tempo, para aquele contexto, para aquele povo naquela época. Nada da Bíblia foi escrita para 2024. Eu canso de repetir aqui. Mas quando o crente vem querer refutar vídeos, colocando comentários aqui, tentando desconcertar os vídeos que a gente cria aqui, aí a gente aplica o que ele diz que é a verdade absoluta. A gente aplica a Bíblia. Então a gente mostra, você segue o que Jesus mandou? Você obedece o que o teu Jesus mandou? Ah, obedeço. Ah, tá. Então eu vou apresentar uma passagem para você aqui. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim. Aí eu pergunto pro cristão no comentário. Você crê em Jesus? Aí ele fala, eu creio. Ah, então Jesus está dizendo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, se você pede alguma coisa para Jesus, Jesus não faz, ele passa de um mentiroso, segundo esse versículo. Aí eu peço para o crente, através desse desafio, para ele vir numa live, fazer uma oração para uma pessoa que tem problemas visual, problemas, usar óculos. Não é nenhum cego de nascença, não. Para a pessoa orar. E se a enfermidade passar e a pessoa não usar mais óculos, eu transformo esse canal aqui no maior canal cristão que você já viu. Eu vou trabalhar incessantemente para fazer esse canal crescer e pregar o evangelho, e pregar a Bíblia, mas não tem nenhum cristão com fé. Não tem nenhum crente em Deus com fé para fazer uma oração. Porque até agora, nós estamos indo para o 5º dia, não tem nenhum cristão para colocar isso que Jesus falou aqui, para colocar isso em prática. Entendeu? Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o contexto desta passagem, porque se o cristão, o negacionista, cristão negacionista para fugir do desafio, se o cristão, o crente, fala que essa passagem não é para o nosso tempo, que Jesus falou para os seus discípulos apenas, então o contexto você também vai ter que aceitar que era somente para os seus discípulos.
Vamos ver qual que é o contexto dessa passagem? Olha só. Tem dois contextos dessa passagem e vai dizer o seguinte, ó. Primeiro é o início do capítulo 14, que vai dizer assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Quantas vezes você já ouviu pregar aos pastores, os líderes religiosos, que Jesus está falando ali que vai preparar um lugar? Quantas vezes? Que a morada lá no céu? Então, se João 14, versículo do 12 a 14, é para os seus discípulos, o contexto aqui, o início, não é para nós também. É somente para os seus discípulos. Jesus foi preparar um lugar para os escolhidos, e não é eu, não é você. Era os discípulos. Então, se você pega a Bíblia como verdade absoluta, a palavra de Deus, e você acredita que a Bíblia foi escrita para você, e você rejeita João 14, 12 a 14, você tem que rejeitar também o contexto de preparar-vos um lugar. Depois que eu ir vos preparar o lugar, eu voltarei e vou buscar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o contexto de um lugar lá no paraíso também não é para vocês. Vamos ver um pior agora? Olha o que ele vai dizer, continuando o capítulo 14. Olha, se João 14, do 12 a 14, é somente para os seus discípulos, porque Jesus está falando com os seus discípulos e principalmente com Filipe, então os versículos posteriores também são para os seus discípulos. E aí vocês vão se lascar nesse argumento. Sabe por quê? Olha o que Jesus promete aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Beleza. Discípulos. Não é? O versículo lá do milagre não é para nós hoje? Não é para o crente colocar em prática hoje? Beleza. Se amais, guardai os meus mandamentos. Discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, e convosco aqui é com os discípulos. Então, se os discípulos deixaram de existir, então o Consolador também deixaria de existir, porque era só para os seus discípulos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então, aqui Jesus promete para os seus discípulos o Consolador. E ele fala assim que o mundo não pode receber, então era só os seus discípulos. Então Jesus está excluindo todo mundo que não foi seus discípulos daquela época. Então ninguém tem Espírito Santo. E eu já tenho falado há muito tempo que Espírito Santo é invenção, né? Não existe Espírito Santo. Porque, olha só o que ele vai dizer. Não o vê, nem o conhece, mas vós, discípulos, o conheceis. Porque habita convosco, discípulos, e estará em vós, discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Discípulos. Então, a promessa do Espírito Santo não é para nós também. Daí, ninguém tem Espírito Santo. Porque se alguém tiver o Espírito Santo, viria na live comigo para poder identificar onde que está uma criança desaparecida. Vê se algum crente tem o Espírito Santo aí para poder fazer uma revelação dessa, para fazer uma família feliz. Quer dizer que para fazer o bem para uma família, para encontrar uma criança desaparecida ou uma mulher que está presa em algum país aí, sendo objeto de escrava sexual, vocês sabem o que eu estou falando? Então, o Espírito Santo revelaria para poder fazer o bem. E muitos se converteriam. Só um negacionista não se converteria através de uma oração tão poderosa e uma revelação do Espírito Santo. Luiz Fernando, digita aí o 90 e pode falar aí pro policial encontrar em tal endereço, tal criança ou tal pessoa que está aí feito como refém. A criança está em tal endereço. Quem tem o Espírito Santo de Deus para fazer um bem desse? Ah, nessa hora, né? Ninguém tem Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus não revela. Não, Deus não funciona desse jeito. Na hora que aperta o teu Deus, não funciona, né? Olha só
que vai piorar um pouquinho mais, tá? Então vocês já viram que o Espírito Santo não foi nem promessa pra gente. Foi para os seus discípulos. Se você acusa, eu tenho falado aqui em vários vídeos, 900 vídeos já. A Bíblia não foi escrita para nós, não foi escrita para 2024. E o crente, não, foi escrita assim, é minha, é palavra de Deus. Aí eu tenho provado. Vamos pegar então e tentar aplicar? Se a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para nós, vamos aplicar ela para os dias de hoje? Ah, não, mas aí não foi escrito para mim, foi escrito só para os apóstolos. Tá vendo? É aí onde eu aperto o crente, aí foge Espírito Santo, foge Jesus, foge Yahvé. Nenhum dos três aparece para o crente lazarento para poder cumprir algum desafio do careca aqui. Engraçado, né? Que eu me torno mais poderoso do que teu trio. Trio parada dura. Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa o crente na mão que nem falar pra você, viu? Que divindade fraquinha que vocês têm, hein, crente? Que eu tô aqui, igual um Golias, igual a historinha de Davi e Golias, tô desafiando. Ué, não tem crente aí não? E aí o crente faz um malabarismo teológico desgraçado, faz um contorcionismo e por último justificar que essa passagem é só para os discípulos. Então eu tô mostrando que o contexto anterior e o posterior também não é para nós também. Porque a casa do meu pai há muitas moradas é para os discípulos. O Espírito Santo é para os discípulos, não é para nós também. E comprovando que nenhum crente tem Espírito Santo. Porque não aceita nenhum dos meus desafios. Então vamos continuar aqui. Olha só. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu para quem? Para Judas. E disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ó, ele está dizendo para os discípulos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Alguém guarda João 14, do 12 ao 14, que é a palavra dele? E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Alguém guarda? Ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, Jesus ali falou que tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Então, nenhum cristão ama Jesus, porque não guarda a palavra dele. Vocês estão lascados na minha mão. Porque aqui eu mostro texto, contexto, faço a hermenêutica do texto. Eu esfrego na cara do crente. Aqui o crente rebola nesse canal. Rebola. Porque eu vou pegar a sua fé, vou botar no liquidificador, vou bater e vou jogar fora. Porque não vale bosta nenhuma. Ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Nenhum cristão ama Jesus. Porque não guarda as palavras. E guardar aqui no sentido de colocar em prática, tá? Não é só guardar e esconder, não. Ó. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus promete o Espírito Santo aqui para quem? Para 2024? Para pastores? Para crentes aqui do chat? Ou para os seus discípulos? Só para os escolhidos, que eram os seus discípulos, dentro da literatura bíblica. Hã? O Espírito Santo foi prometido para quem? Para 2024? Ah, se você responder que é para 2024, para qualquer um aqui, então eu quero ver um crente que tem o Espírito Santo aceitar o meu desafio. Qualquer um dos dois desafios. O desafio de orar numa live para alguém com deficiência visual, que usa óculos, não é cego de nascença, para voltar a ter uma visão excelente, igual de criança, ou identificar onde tem uma criança desaparecida. Simples, tranquilinho, beleza? Parar uma divindade, tranquilo. Melhor do que ressuscitar o morto, né? Se você quiser, eu vou gravando numa live e você pode orar na live para o morto ressuscitar também. Fica à vontade, aí você escolhe. Qual que você acha mais difícil aí? Orar para um cego, uma pessoa com deficiência visual, ou para uma criança desaparecida, ou ressuscitar o morto no velório. Se vocês quiserem, eu vou no velório. Ei, crente, eu quero um desafio aí. Vai ter que abrir, eu abro a live lá no velório. Agora vocês vão orar. Quero ver, nenhum crente aceita. Bando de bunda mole, que a fé de vocês não vale bosta nenhuma. Olha o que vai dizer aqui ainda. Então o Espírito Santo era para os seus discípulos. Ele vai dizer assim no versículo 27. Deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá.
muito pregado nas igrejas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora vamos para o mesmo livro de João, mesmo contexto histórico, cultural, não desrespeitando a hermenêutica, não desrespeitando, pulando para outros autores para desconstruir esse argumento. Vai ter crente que vai usar lá, eu não tenho fé, mas o texto de João 14 não fala nada de fé. Aquele que crê em mim. Então, olha o que vai dizer João 16. A mentira de Jesus está aqui nesse capítulo. Segura na cadeira aí. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A vós quem? Discípulos. Não tem ninguém com o Espírito Santo. Ninguém aceita meu desafio. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Ué, mas aí nós vamos cair num problema, porque se Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são onipresentes, Jesus está dizendo assim, que se eu não for, ele não vai vir. Então quer dizer que o Espírito Santo não estava com Jesus? Ele não é onipresente? Aqui já temos um problema da onipresença de Deus, né? Se Jesus não for, o Espírito Santo não virá. A onipresença do Espírito Santo aqui já foi, ó, beleléu. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Mentira de Jesus. Quando foi que o Espírito Santo, ele convenceu o mundo do pecado? Mentira, Senhor Jesus. Porque muitas pessoas que nem conheceram Jesus, que nem conheceram o tal do Espírito Santo, nem Yahvé, muito menos a Bíblia, nasceram e morreram sem escutar desse trio pateta. Exatamente. Trio pateta. Yahvé, Jesus, Espírito Santo. Muitas pessoas nasceram e morreram e nunca ouviram falar disso daí. Então, quando foi que esse tal Espírito Santo convenceu o mundo do pecado e da justiça e do juízo? Quando, Jesus mentiroso? Do pecado? Porque não creem em mim. Muitas pessoas nem ouviram falar de você, Jesus. Como vai ser convencido do pecado porque não creram de você, se nunca ouviram falar de você, muito menos de um Espírito Santo? Do pecado porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, mas como assim? O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Está dizendo que as pessoas que iriam matar ele, as pessoas seriam convencidas da justiça. Então não é para o nosso tempo de hoje? Não. É do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ué, mas os crentes não dizem que no livro de Apocalipse, o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, vai ser julgado? Mas estão chamando Jesus de mentiroso, os crentes, porque o próprio Jesus diz aqui, ó, o príncipe deste mundo está julgado. Quem que os cristãos dizem que é o príncipe deste mundo? Não é Satanás? Mas aqui Jesus está dizendo que está, não vai ser. Está julgado. Quer dizer que já era. Quando você passa por um julgamento e foi julgado, é porque você foi sentenciado. Acabou. Você vai preso ou vai ser solto. Então aqui está dizendo que ele está julgado. Então, aonde está esse tal Satanás que os crentes acreditam que existe? Está solto por aí, mas aqui diz que já está julgado. Então você vê que os crentes, eles entram numa contradição tremenda, que eles mesmos não entendem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que eles falam que é a palavra de Deus inerrante. É uma confusão teológica esse livro. Olha o que vai dizer isso ainda. Ainda tenho muito que vos dizer. Dizer para quem? Discípulos. Mas vós, discípulos, não o podeis suportar agora. Saí do Pai e vi ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Caramba! Andaram 3 anos com Jesus, fazendo milagre, um monte de coisa, e aí depois, no final, que Jesus está pregando na sua morte ali, os discípulos falaram assim, agora nós sabemos que saíste de Deus. Que patifaria essa Bíblia aí. Respondeu Jesus, credes agora?
Eis que os discípulos eram mais ateus que nós. Andava com Jesus, ali fazendo uma tese aqui, andava com Jesus, curava cegos, surdos, paralíticos, ressuscitava mortos. Aí eu não acredito não. Eu não acredito não. Agora vai vocês lá e faz milagre. Aí eles foram lá fazer milagre também. Aí no final, agora eu sei que você veio de Deus. Nossa, cara, essa Bíblia é uma piada mesmo, viu? Eis que chega a hora e já aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Para quem que Jesus está pregando isso aqui? Todo o contexto de João inteiro. Nada é relacionado para 2024. Vou repetir, nada é para você desta Bíblia. Aí vai dizer assim ainda. E me deixareis sós. Qual foi o crente que deixou Jesus sós? 2024, porque vocês pegam a Bíblia como atualizada de hoje, que é um jornal mais novo do que hoje, vocês falam. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que creia em mim, e tenhais paz. No mundo tereis aflições. Não é isso que vocês cristãos repete aqui nos comentários? É porque nós temos doença, Fernando. Nós não aceitamos o João 14 aí do desafio que você faz, porque o próprio Jesus, eles repetem Jesus, ó. O próprio Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Quando Jesus repete essa frase aqui, ele não falou para vocês, cristão de 2024, presbiteriano, assembleiano. Jesus estava falando com os seus discípulos. Da mesma forma como ele deu autoridade para fazer milagre em nome dele e tudo quanto pedires em meu nome, ele também falou para os seus discípulos. Mas vocês não aceitam isso. Aí vocês falam que a Bíblia é a palavra de Deus, é para o nosso tempo de hoje, tudo bem. Aí eu aplico João 14, aí vocês fogem. Aí eu falo assim, não, é só para os seus discípulos. Mas aí quando cai aqui no versículo 33, vocês repetem: no mundo tereis aflições. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ah, então, repetir. Fala de Jesus, que ele falou para os seus discípulos, vocês repetem. E aí não é para o discípulo, aí é para 2024. Mas João 14, do 12 ao 14, aí não é para o nosso tempo de hoje. Faça-me um favor, né? Vamos parar com tanta desonestidade intelectual, ok? Então, acabei de provar. Nenhuma dessas passagens aqui é para o nosso tempo de hoje. Inclusive a Bíblia toda. Inclusive a Bíblia toda. Nada foi escrita para nós. O Espírito Santo também não é para o nosso tempo de hoje. Nenhum crente tem Espírito Santo para aceitar. E não é a vontade de Deus de fazer milagre. É se Deus quiser. Não. O texto é bem claro, dando autoridade para quem crê nele. Agora, se você atribui que é somente para os discípulos, então o Espírito Santo também é para os discípulos. A morada na casa de Deus também é para os discípulos. E no mundo tereis aflições, também é para os discípulos. Exatamente. E aí, qual vai ser a manobra de hoje? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.